Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto o seu fulgor, que o menino ficou mudo, de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: "Me ajuda a olhar." Essa bela poesia de Eduardo Galeano é um convite a nós olharmos as coisas belas da vida e, ao olhar, perceber a grandeza que é cada uma delas e saber que nós não somos suficientes para ver essa beleza. Então precisamos convidar pessoas para contemplar conosco, para olhar conosco tanta beleza. Assim também são as coisas pequenas da vida, coisas do cotidiano. Pensar nessa poesia é pensar também na vida que nós vivemos todos os dias e que às vezes, por causa de alguma coisa que nós não gostamos ou que nós sofremos, isso passa tão despercebido que nós esquecemos de ver tanta beleza. Assim é o sofrimento. Muitas vezes o sofrimento é considerado para todos nós algo tão insignificante, algo tão ruim, e que realmente é, mas que nós não conseguimos ver a beleza por trás disso. Um dos grandes temas do livro de Jó é o sofrimento humano. Mas também um tema que está nesse livro é o tema da teodicidade, que é quando nós tentamos justificar as ações de Deus aqui no mundo e tentamos achar explicações para o sofrimento, para as dificuldades. Existe um dilema para nós nessas questões. Por exemplo, se Deus é amor, então por que existe ódio no mundo? Se Deus ele é justiça, por que existem tantas injustiças no mundo? Assim nós buscamos tentar compreender por que acontece isso ou aquilo, justificando Deus das coisas que acontecem. Então, o livro de Jó é essa tentativa de resolver os dilemas da vida, tentando justificar as ações de Deus. Assim, então, o livro de Jó, ele fica oscilando entre esses dois temas, o sofrimento humano e a tentativa de justificar a Deus naquilo que acontece conosco. E aí, nós esquecemos de ver as coisas belas que estão atrás disso. Nós, então, ficamos despercebidos e muitas vezes o que nós fazemos é lamentar, é murmurar, e nós não conseguimos ver a beleza que está por trás disso, a beleza de Deus. Assim, falar do livro de Jó ele é muito importante, porque todo livro vai mostrar para nós esse Deus grandioso. O livro começa falando que Jó é um homem justo, um homem bom. A partir daí nós temos então Jó que começa a sofrer, e sofrer profundamente. O sofrimento de Jó é algo tão terrível, tenho certeza que muitos de nós não suportaria tanto sofrimento assim. Jó, ele perde tudo que ele tem, e o pior de todas as coisas, ele perde os seus 10 filhos. Jó então sofre muito. A sua esposa diz para ele negar esse Deus, porque todo sofrimento não seria algo que vem de Deus, porque Deus é amor. E as palavras de Jó são muito belas, porque ele diz que jamais negaria Deus, porque ele sabe que o próprio Deus deu a ele tudo e Deus também pode tirar. Mas a partir daí nós temos então Jó tentando se justificar. E é a partir daí que nós temos a segunda parte do livro de Jó, que é quando nós começamos a ver que os amigos de Jó tentam justificar o sofrimento de Jó. Nós podemos dizer então que o livro de Jó é como se fosse um triângulo. Temos Deus em cima, temos Jó de um lado e temos essa teologia, podemos dizer, da retribuição.
que é a tentativa de justificar por que Deus fez aquilo com Jó. Nós temos então os amigos de Jó que anulam Jó e tentam então dizer para Jó que existe um Deus e também essa teoria ou a teologia da retribuição. Já Jó, ele anula Deus e tenta então se apegar nessa teoria da retribuição. Então ele diz que ele não merecia aquilo porque tudo que ele fez para adorar a Deus. Assim, no final do livro, que é o texto que nós vamos meditar, ele vai dizer então que ele aprendeu, porque Deus agora ele anula tanto Jó quanto a teoria ou a teologia da retribuição. É um Deus dizendo que ele é o Todo-Poderoso e que ele não fica à mercê de uma pessoa nem de uma teoria que nós inventamos. Por isso, falar nesse texto de Jó é muito importante porque é nós olharmos a beleza onde ela está em Deus. É poder contemplar essa grandeza de Deus mesmo no sofrimento, mesmo quando nós não achamos justificativas. É tentar ver Deus em tudo isso. É saber que Ele está acima de tudo e que Ele não necessita de princípios humanos ou de teorias humanas ou de uma pessoa para fazer a sua vontade, porque Ele é supremo. Assim sendo, nesse tempo que nós vivemos, principalmente no Brasil, onde essa teologia da retribuição está muito apegada a nós, assim como todas as pessoas, porque por uma razão, o Evangelho, a Palavra de Deus diz exatamente isso. Diz que Deus sim, Ele abençoa o seu povo. E à medida que o seu povo obedece a Ele, Ele vai abençoar. E à medida que esse povo desobedece, as dificuldades, as tribulações virão. Nós sabemos isso que é um tema bíblico. Só que a Bíblia diz que isso não é uma regra rígida sobre aquilo que Deus deve fazer, mas é apenas uma regra geral daquilo que Deus faz. Por isso, falar do livro de Jó é muito importante para nós descobrirmos a grandeza de Deus, esse Deus que é tão belo, mesmo quando nós estamos sofrendo. Por isso, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tantas dificuldades, tantas tristezas, cada um de nós temos alguém tão próximo que já morreu ou que está sofrendo com essa doença, e o mundo todo. Nós podemos, às vezes, nos perguntar isso: onde está Deus? Por que Deus Ele concorda, Ele aceita isso, Ele permite que isso aconteça? Começa então a vir questões, dilemas da vida, e a resposta está nesse texto de Jó. Quando ele chega no final ali de todas as provações, ele consegue então ver Deus na sua grandeza. Por isso eu quero te convidar a meditar mais nesse texto tão belo de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse texto de Jó é um texto fantástico porque Jó chega no final da sua provação e ele reconhece que todas as coisas Deus pode, nenhum dos planos dele pode ser frustrado. É um dos versículos belíssimos, mas que tem uma profundidade muito grande, porque aqui Jó nos mostra uma lição muito importante, que é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas e que essa soberania, ela realmente é algo completo, é algo de falar de um rei, de um criador, e que, portanto, é Ele que decide todas as coisas. Então, falar de um Deus soberano é falar que Ele realmente, Ele governa sobre todas as coisas, sobre toda a criação. Existe um cosmos, existe uma criação do universo, todo esse universo que nós sabemos que é imenso e que ninguém sabe o tamanho, só se sabe que é imenso demais. Cientistas dizem que
Nossa galáxia, a Via Láctea, ela é grande demais, com tantos planetas e tantas estrelas, e milhares de estrelas. Eles chegaram à conclusão de que no universo todo existem milhares, milhões, bilhões de estrelas. A gente não consegue contá-los, ninguém consegue. E a conclusão que eles chegaram é que assim como existem tantas estrelas, existem também tantas galáxias. Então veja que todo esse cosmos, todo o universo foi criado por Deus. E Deus, a sua soberania, significa que Ele tem domínio sobre cada uma dessas galáxias, planetas, estrelas. Ele domina sobre todas as coisas. Então quando Jó chega à conclusão de que Deus sabe todas as coisas e nenhum dos planos dele pode ser frustrado, ele está falando desse Deus, um Deus que não se limita na terra, não se limita no desejo de um ser humano, na teoria que nós inventamos, essa teodicidade, a tentativa de justificar as ações de Deus aqui no mundo, tentando achar uma explicação, algo razoável. Então, quando olhamos para Jó, nós percebemos que ele compreendeu o tamanho, a dimensão de Deus. Então, nós sabemos que nesse livro, como já falamos, é uma tentativa de Jó conseguir compreender as coisas, os amigos de Jó também compreender. E essa teologia da retribuição, ela está muito centrada aqui. Podemos observar que Jó se apegou nela. Então, a primeira etapa ali do texto, no capítulo 1, a gente percebe que Jó está firme, na certeza de que Deus ele faz a vontade dele. Se Deus deu, ele tirou. Mas a partir dali nós vemos Jó, ele começa a anular Deus. Ele começa a se apegar nessa teologia da retribuição como se ela fosse algo única, ou como se Deus ele ficasse preso nela. Nós sabemos sim que Deus é soberano, e na sua soberania nós sabemos que Ele é rei sobre todas as coisas. E sabemos também que Deus é santo, e que Deus, o que Ele promete, Ele faz. E Ele não pode ir contra o seu próprio caráter. Mas o que nós temos percebido nesse texto é que Deus, na sua soberania, Ele decide o que Ele faz. E na sua soberania Ele não vai contra a sua própria santidade, as suas promessas. Então quando lemos em toda a Escritura que Deus abençoa aqueles que obedecem a Ele e que Deus permite o juízo naqueles que desobedecem, nós sabemos que aqui há uma aplicação geral daquilo que Deus prometeu, daquilo que Ele é. Então, Ele faz algo e Ele faz de forma geral, mas Ele não fica preso somente a isso. Então, Ele é poderoso, Ele é soberano para fazer o que Ele quiser. Então, nesse aspecto geral de que Ele vai abençoar o seu povo que obedece, nós temos que lembrar que Deus ele pode usar pessoas específicas, situações específicas, para mostrar o contrário. Tem um texto bastante interessante quando Jesus, ali nos Evangelhos, alguém chega nele e pergunta: Jesus, por que esse homem nasceu cego? Foi porque os pais dele pecaram? Então faz a pergunta e a resposta de Jesus é clara. Ele não pecou, nem seus pais. Ninguém pecou. Então ele diz lá, ninguém pode ser culpado porque ele nasceu cego. Mas a resposta de Deus é para que o poder de Deus ele se manifeste na vida dele. Então perceba que a tentativa daquele discípulo de explicar a cegueira daquele homem, uma cegueira de nascença, foi tudo por água abaixo. Toda essa teologia de retribuição, tudo isso não significou nada. Porque Jesus está dizendo, ele nasceu para que a glória de Deus, o poder de Deus se manifestasse nele. Então, nós não podemos aplicar essa teologia de forma também específica. Podemos aplicar de forma geral, saber que essa é a forma que Deus faz com todo o seu povo. Mas diante disso, Deus trata especificamente em cada um. E quando Deus faz, a única coisa que nós devemos pensar é: Deus é Criador.
E foi isso que Deus respondeu a Jó. Em um momento do livro de Jó, nós temos Deus calado. Mas chega um ponto que Deus então se revela. Ele conversa com Jó, lá diz que por meio de um redemoinho. Então Deus se revela a Jó e Deus então conversa com Jó, e a primeira coisa que Deus faz, Deus repreende Jó pela sua ignorância. E é muito interessante pensar sobre isso. Quando falamos da soberania de Deus, nós temos que lembrar que nós, seres humanos, nós somos ignorantes a ela. Porque quando pensamos na soberania de Deus, nós estamos falando de um Deus que Ele rege todas as coisas. Agora você imagina aqui comigo, como que Deus rege, como que Deus coordena o planeta, cada estrela, cada galáxia. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar o quanto você é ignorante sobre essas coisas? Por mais que você leia os escritos ou assista vídeos sobre astronomia, você nunca vai conseguir compreender completamente, até porque eles não conseguem. Ou seja, nós somos ignorantes quanto à criação de Deus. Imagine então quanto ao ser de Deus, nos seus planos, nos seus intentos. E por isso que Isaías vai chegar a essa conclusão. Quem conhece a mente do Senhor? Ninguém conhece. Então falar de soberania, falar de um Deus que Ele é, nós não somos. É impossível uma mente finita conhecer uma mente infinita. Sabemos que isso é impossível, é inconcebível. Então, ao falar desse Deus que é soberano, é pensar aqui com Jó, tu sabes todas as coisas, como diz o texto aqui. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó chegou a essa conclusão porque ele compreendeu, ele viveu isso, ele pôde presenciar com sua própria vida. Ele compreendeu que esse Deus não se limita nessa autojustificação de uma pessoa ou em uma teologia em que nós queremos colocar Deus ali dentro dessa teologia. Infelizmente, está acontecendo isso muito na nossa época. E acontece com muita gente. Acontece com aquele irmão que é piedoso e que faz jejum, que faz oração. E ao fazer isso, ele acha que Deus ele se limita na sua vida piedosa. Acontece também com teólogos que estudam a Bíblia, que compreendem uma série de coisas da Bíblia, que conseguem compreender as teologias que estão na Bíblia, os conceitos, e aí ele começa então a achar que Deus ele vai se limitar nesses conceitos. E assim nós temos então a vida do povo de Deus, um povo que acha que Deus vai se limitar apenas naquilo que cada um acredita, ou na sua prática de oração, ou na sua prática da leitura, do estudo da Bíblia. Grande engano. Deus não se limita nessas coisas, porque Deus é além disso. O que nós fazemos no estudo e nas orações são apenas a obedecer a Deus naquilo que Ele deixou para nós. Mas nós não podemos limitar Deus nisso. Esse é o grande problema hoje, então, dos evangélicos. Quando nós temos, por exemplo, nesse ano, a eleição, nós achamos que porque nós oramos pela pessoa, a pessoa é um cristão, a pessoa assim deve ganhar a política. Nós então inventamos uma forma para que Deus ele faça aquilo. Inventamos uma teoria e queremos colocar a vontade de Deus dentro da nossa teoria. E se esse candidato não vencer, nós então ficamos revoltados. Então veja que isso é uma prática que nós colocamos em nossa vida e que nós fazemos de Deus o que nós queremos. E isso é de uma perversidade, de uma incredulidade imensa. Porque nós sabemos que Deus ele nunca vai se limitar nos nossos pensamentos. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos colocar Deus nos nossos conceitos. Jamais. Quando nós aprendemos a fazer a exegese do texto no seminário, e a palavra exegese é tirar do texto o seu significado original. Aí sim, tirar do texto aquilo que realmente ele é. Então eu não posso fazer o contrário, colocar no texto aquilo que ele não está dizendo.
É o que nós fazemos muitas vezes. Nós queremos, então, colocar o nosso conceito dentro dos conceitos de Deus. E achamos que Deus, então, ele tem que trabalhar, ele tem que fazer segundo a nossa vontade. Por isso que você vai ver muitos pastores determinando, exigindo que Deus faça isso e faça aquilo. Jó está dizendo, vencei, Senhor, que nenhum desses planos pode ser frustrado, porque o Senhor é soberano. Então os teus planos são os planos de Deus, não os nossos. Então, aqui nos ensina a primeira lição. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele não vai deixar a sua soberania para fazer a sua vontade, ficar à mercê daquilo que você acha que está certo. Deus não é assim. Deus não é como nós pais, que muitas vezes fazemos a vontade dos filhos ou de alguma pessoa, fazemos só por capricho do outro. Nós cedemos esse capricho. Deus não é assim. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele sabe a perversidade do coração humano. Ele sabe o desejo que nós temos de controlar as coisas. É Deus que controla. E Jó conheceu isso. Ele compreendeu que os planos de Deus são os planos dele. E no final, tudo vai poder ser segundo a vontade dele. Ele trabalha para que o plano dele seja realizado. Agora, nós sabemos que nessa soberania de Deus, Deus então, na sua eterna sabedoria, ele deu ao homem responsabilidades. E essas responsabilidades do homem, ele vai cobrar. Porque isso tem a ver com a soberania dele. Ele permitiu que isso acontecesse. Então, se alguém faz algo errado, sim, vai sofrer as consequências. Agora, nós sabemos que se alguém faz certo, ele vai ser abençoado, ele vai viver uma vida segundo as bênçãos de Deus. Mas isso é algo geral que Deus faz, que trata os seres humanos. Agora, nós sabemos muito bem que Deus vai tratar cada um de forma individual. E cada um tem que descobrir que esse Deus é amor, mesmo que fuja dessa regra geral de bênção e de maldição. Assim nós aprendemos que Deus soberano significa eu acreditar nesse Deus e crer nos projetos, nos planos dele. É chegar à conclusão de que eu dependo somente dele. Se tem coisas boas, eu vou me alegrar. Se tem coisas ruins, eu vou entristecer. Mas eu vou guardar, porque eu sei que ele é soberano. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Jó nos ensina uma segunda lição muito importante, que nós somos limitados em nossos pensamentos e em nossas atitudes. Ele então chega à conclusão, no versículo 3, que ele, na verdade, pensou coisas maravilhosas demais para ele, coisas que ele não conhecia. Ele chegou a essa conclusão porque no texto, depois você pode ler em todo o livro, ele vai começar a questionar Deus sobre as coisas. E Deus então aparece para ele e começa a perguntar para ele: Jó, você sabe muito bem como isso aconteceu? Você sabe como eu criei o mar, as ondas, o cavalo? E assim, Deus então começa a mostrar para Jó a diferença do poder de Deus e o poder de Jó. Deus então questiona Jó sobre o poder dele de fazer, de criar as coisas. Então, Deus está dizendo para Jó: Jó, você sabe muito bem por que eu fiz as coisas. E olha, isso é algo tão interessante, porque nós fazemos também com os nossos filhos. Quantas vezes nós temos filhos, ou pessoas até, que são mais novas que a gente, e você tem domínio sobre o fato, sobre aquela coisa, e a pessoa quer saber mais do que você. Você então começa a questioná-la, até que ela chega à conclusão de que ela não sabe quanto você sabe. Assim são os profissionais. Nós sabemos que quantas vezes nós já fizemos isso com as pessoas, para que elas compreendam que o conhecimento delas sobre aquela área é limitado e que o seu vai além deles. Isso podemos observar na sala de aula. Quantos professores têm que mostrar isso aos alunos? Alunos que acham que sabem mais porque assistiu um vídeo, porque assistiu uma aula. Eles acham então que sabem mais do que o professor que viveu aquilo, que estudou tão profundamente aquele assunto. É Deus chegando em Jó e dizendo: Jó, você não sabe nada, você não conhece. E uma das partes que eu acho muito interessante é que ele diz e pergunta para Jó: Jó, você já
conhece e sabe sobre o mar? Você sabe por que eu disse para o mar que ele tem que ir até um certo lugar? Jó não sabia. E Deus responde para ele: eu decidi que o mar deveria ir até a praia. E quando ele chegasse na praia, eu ia quebrar o seu orgulho através das ondas. Ele chega então ali na praia e as ondas, ele acaba ali. É Deus dizendo: eu sou poderoso, eu quis que isso acontecesse. Eu quis que o mar fosse até lá. E lá eu vou quebrar as ondas, e as ondas elas caem mansas ali e voltam. Ele diz mais: Jó, você já percebeu que eu dei para o cavalo esse poder, essa força que ele tem? E a força que ele tem é tão grande que mesmo que o outro esteja do outro lado com uma espada, ele não vai recuar, ele é corajoso. E foi eu que dei essa coragem para ele. Foi eu que dei essa força para ele. Mas foi eu também que dei à avestruz essa timidez, que a avestruz não tem essa coragem que o cavalo tem. Veja que Deus fez as coisas da forma perfeita, cada coisa no seu lugar. E por que ele fez assim? Porque ele decidiu que assim deveria ser feito. Então, assim é com o sol, é com os planetas, é com cada criação de Deus. Questionar Deus por que ele fez isso. Paulo vai dizer aos Romanos: você já viu um vaso questionar o oleiro, quem o faz, por que fez dessa forma? Então, esse é o argumento que Jó usa para explicar a sua situação. Ele vai dizer a Deus: Deus, realmente eu questionei coisas que eu não entendia. Eu fiquei num estado tão preso a essa teologia da retribuição que eu esqueci do Senhor. Agora sim eu compreendo que eu pensei coisas maravilhosas demais para mim. Eu olhei para o mar e achei que eu sabia tudo sobre o mar. E já que nós estamos falando tanto do mar, vamos pensar: quem sabe mais sobre o mar? É um turista que chega lá e vê as ondas ali sendo quebradas na praia? Um turista que está ali, que olha o mar no horizonte e talvez ele perceba e ache que o mar é só até ali? Um turista que não sabe pouco porque ele só vê as ondas ali, ele vê pouca coisa porque ele está na praia. Agora imagina, e um navegante? Imagina alguém que todos os dias sai ali para navegar ali no mar. Um pescador, um comandante ali de um grande navio. O que ele sabe do mar? Ele sabe mais do que o turista, porque ele vai adentro do mar. Ele conhece cada etapa do mar. Ele sabe muito bem que o mar é tão vasto. Ele conhece os perigos do mar. Ele já presenciou isso, ele já viu com seus próprios olhos a dificuldade que é deixar o navio ali preso nas águas quando há aquelas ondas fortes, quando aqueles ventos batem ali. Ele sabe a dificuldade que é. Então, com certeza, alguém que é um navegante sabe mais do que um turista. E se nós pudéssemos perguntar aos peixes sobre o que eles conhecem do mar, nós veríamos que os peixes sabem muito mais do que qualquer navegante. Por que Deus fez assim? Porque Deus sabe muito bem que Ele é o Todo-Poderoso, Ele faz da forma dele. Então quem conhece mais? Quem fez ou quem se aventura em achar alguma coisa como um turista? Nós somos os turistas aqui. Nós não somos nada, não sabemos de nada. Nós estamos de passagem. A nossa vida é tão pouca, e mesmo se fosse longa, como no início da humanidade, seria insuficiente para nós descobrirmos todas as coisas. Salomão chega a dizer isso. Ele diz que ele experimentou todas as coisas, ele foi atrás para experimentar. Ele não conseguia experimentar tudo, e mesmo experimentando alguma coisa, ele chegou à conclusão de que tudo é correr atrás do vento, que é inútil, porque você nunca vai achar o sentido da vida, você nunca vai ter esse prazer completo da sua alma, porque o prazer só está em Deus. Então, o questionamento, quando nós sofremos, só nos faz sofrer mais, porque nós
ficamos dependentes de uma teologia da retribuição ou dependente de nós mesmos, de uma autojustificativa. É nós tentarmos nos justificar, achar que nós somos melhores e que nós não podemos sofrer, e essa autopiedade. E nós então sofremos mais, porque nós não deixamos nós mesmos ver a grandeza de Deus. Assim, nós podemos aprender aqui que o nosso pensamento ele é bem menor do que o de Deus. E foi isso a conclusão que Isaías chegou, quando ele diz o seguinte, ele diz assim, no capítulo 55, ele fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O próprio Deus dizendo para Isaías, os meus pensamentos não são os de vocês. Vocês pensam de um jeito, mas o meu pensamento está além disso. Então, nós vamos contra o pensamento de Deus. Deus que vê todas as coisas, que me vê, mas vê cada ser humano, desses bilhões que existem no mundo hoje. Mas não só esses que vivem, Deus conhece todos os que já passaram, que já foram, e todos que hão de vir. Então veja que o nosso Deus, Ele conhece passado, presente e futuro. Nós conhecemos e pouco o presente, nada do futuro e pouco do passado. Imagine então Deus. Então os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E isso tem muito a ver conosco hoje. Sofremos sim, estamos sofrendo, vendo amigos, parentes morrerem. E nós mesmos tendo essa doença. E sofremos, nos perguntamos, vem os dilemas da vida. Mas nós temos que lembrar que Deus, Ele tem o seu propósito, Ele sabe o que é melhor. Ele tem o poder dEle, Ele é soberano sobre todas as coisas. Então nós devemos fazer como Jó. Eu não quero ser tão ignorante assim, ó Deus, porque eu sei muito bem que os seus planos não podem ser frustrados e que os meus pensamentos são menores. Eu não consigo atingir certas coisas porque elas são maravilhosas demais. Eu não consigo alcançá-las porque elas dependem do Senhor. É o Senhor que é eterno, o Senhor que é soberano. Assim também, nós devemos aprender a saber o limite da nossa ação, do nosso pensamento. E é isso que Deus espera de nós. Que nós pensemos como homem, pensemos como pessoas limitadas que somos. E não pensar além disso. Pensar da forma que Deus nos permite pensar, a ponto de glorificá-lo, a ponto de entregar a Ele aquilo que é devido. Todas as coisas pertencem a Deus. E Ele sabe muito bem o que está acontecendo. Jó então nos ensina uma terceira lição, que é possível conhecer a Deus. E essa última lição de Jó, nesse texto, é tão importante porque nos dá esperança. A certeza de que o mundo que nós vivemos hoje, que parece que muitas vezes estamos solitários, e para aqueles que ainda não se converteram, não encontraram ainda o sentido da vida, mais ainda. Nesse texto mostra que há um sentido na vida. Nós fomos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, e se fomos criados para Ele, a nossa vida aqui é uma vida de volta a Ele. Por isso que nós falamos que o cristianismo não é um caminho de ida, mas é um caminho de volta a Deus. Porque quando Deus cria o ser humano, no princípio, Ele cria o ser humano para Ele, para adorá-lo, para servi-lo. E nisso estava o prazer do ser humano. A alegria do ser humano era ter um relacionamento com Deus. À medida que o pecado entrou na raça humana, em toda a criação, então o homem agora, o desejo dele é o contrário. É fazer aquilo que Deus não se agrada. Ele agora deseja a si mesmo. Ele é orgulhoso. Ele quer fazer a sua própria vontade. Ele não quer fazer a vontade divina. Então, quando falamos do cristianismo, nós temos que lembrar que Jesus, quando Ele morre na cruz, Ele então nos restaura em nós o desejo de voltarmos a Deus. Então, o homem, quando peca, ele quer o mal. E é impossível para ele voltar a Deus, porque o pecado, ele manchou essa santidade.
E agora esse homem caminha para a morte. Jesus, ele vem, e ao vir então ele diz: agora eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu posso levar vocês até Deus, é o que ele faz. Ele morre na cruz, e ao morrer na cruz agora, ele nos dá a condição de voltar a Deus. Por isso que o cristianismo então é um caminho de retorno ao Pai. E aqui Jó compreendeu que esse Deus, ele pode ser conhecido. É claro que nós sabemos que Deus, ele é infinito, que ele é eterno, ele é um Deus santo. Na sua totalidade, nós não vamos conseguir compreendê-lo. Nós sabemos que tem atributos de Deus que é impossível nós compreender de forma completa, porque nós somos finitos, ele é infinito. Mas aquilo que ele deixou para nós compreendermos sobre ele já é o suficiente para nós entendermos que ele é único. E sendo ele o único, ele também é o Todo-Poderoso, ele é amável, ele é todas as coisas boas que nós podemos pensar na vida. Por isso que Jó, ele pode dizer agora: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa expressão aqui é para mostrar que antes ele só conhecia Deus bem pouco. Era algo que você ouviu e que você sentiu que era bom, porque ele era um homem reto diante de Deus, um homem justo. Então Jó, ele conhecia sim Deus, ele conhecia, mas os seus ouvidos apenas, é como se ele dissesse: eu conhecia apenas de uma forma, eu conhecia Deus apenas num ângulo, é como se você olhasse uma pessoa apenas de perfil. Eu conhecia Deus apenas no seu perfil, mas agora eu conheço Deus por completo. Ele está dizendo que o completo dele é aquilo que Deus manifestou a ele e que manifesta aos homens. Não é um Deus completo em todos os sentidos, mas é um Deus que se revela. E o que Jó está dizendo é que ele está conhecendo Deus em tudo que Deus se revelou a ele. Nós sabemos que ainda é muito pouco, mas foi suficiente para abrir os olhos de Jó e ele poder contemplar o Deus soberano que ele é. Então o que eu estou dizendo é que antes eu conhecia apenas um pouco de Deus, bem pouco, é a coisa mínima, mas agora os meus olhos foram ampliados e agora eu consigo olhar a grandeza de Deus, um Deus maior. Daí vocês começam a pensar, a imaginar tanto que Deus tem o melhor para nós, o quanto Ele quer fazer conhecido em nossas vidas, e que o pecado, a ignorância, uma série de outras coisas nos impedem de ver isso. Quantas coisas Deus quer mostrar para nós. Paulo vai dizer nas suas cartas que existe uma dimensão maior que Deus quer se revelar. Ele vai falar da multiforme sabedoria de Deus, um Deus que se revela de tantas formas que nós podemos ver, e ao falar dessa multiforme, ele está dizendo de muitas cores. É como se você pegasse o diamante, você olhasse para ele e visse ali tantas cores. É assim. Então, o que Paulo está dizendo é que nós precisamos compreender qual o tamanho, a profundidade, a largura, a altura do amor de Deus. Jesus já dizia isso quando ele vai falar da água da vida, essa água que jorra dentro de nós e que brota coisas maravilhosas. Então percebam que o que Jó experimentou foi o que Jesus dizia e o que Paulo depois vai mostrar. É algo tão profundo e que, se nós nos dispusermos diante do Pai com humildade e com a busca incessante das coisas de Deus, aceitando o que Deus tem para nós, mesmo no sofrimento, aprendendo no sofrimento, nós então vamos fazer como Jó. Nós vamos compreender essa dimensão. É possível nós conhecermos Deus, e quando nós conhecemos, a nossa alma vive. Jesus dizia isso, que quando nós conhecermos a verdade, ela vai nos libertar. Nos libertar para quê? Para uma vida de paz, uma vida com Ele, uma vida que sempre ela brota vida, é vida todos os dias. É uma fonte que vai jorrar para a vida toda. Imagina a fonte dentro de você que não esgota, uma fonte de vida que nunca se esgota.
Então, é isso que Deus prometeu a Jó e em Jesus aconteceu e que nós hoje podemos experimentar. Eu posso experimentar o que Jó experimentou, mais ainda, porque agora eu sei que Jesus veio e conheço agora as obras de Jesus através da palavra, da Bíblia. Agora eu posso compreender esse Deus. Eu posso sim falar como Jó: Senhor, eu te conheci só de ouvir. Então veja, uma das coisas que você tem que aprender é que chega uma etapa da vida da gente que o ouvir se torna insuficiente. Não dá mais para ficar ouvindo o que Deus é. Ouvindo do pastor, da sua igreja, ouvindo dos seus pais, ouvindo dos seus amigos, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Chega um momento na vida que você tem que decidir e você tem que chegar a essa conclusão mesmo, concluir e decidir. A conclusão de que eu já não aguento, não suporto mais ficar ouvindo. Eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer profundamente esse Deus. Eu preciso ver com os meus olhos o que Jó está dizendo. Não que você vai ver Deus, porque a Bíblia diz que ninguém viu a Deus, ninguém. Mas conhecer profundamente um Deus soberano, um Deus que cuida de você, um Deus que mesmo no sofrimento Ele está ali cuidando de você, mostrando o seu amor. Por isso, essa pandemia, já parou para pensar que é o momento em que Deus está dizendo: pare e me conheça. Você quer realmente me ver? Então pare de reclamar, pare de murmurar, pare de tentar achar uma teoria porque encaixa alguma coisa. Pare com isso e deixe Deus realmente mostrar para você o que Ele é na sua vida. Ah, mas a Bíblia diz isso, que se eu fizer assim Ele vai me abençoar. Sim, diz. É um princípio geral. Mas já parou para pensar que é tratar você de forma específica, particular. Pensa nas coisas que eram ocultas para você antes. Você lutou e agora você conhece. Pensa no você que é profissional, você que estudou. Você não conhecia. E foi uma labuta, você suou para conhecer. E hoje você conhece, você tem domínio sobre a coisa. Deus está dizendo: eu quero revelar-se a você. E como que Ele faz isso? Deus faz através da sua palavra, a Bíblia. Então ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus. E Deus também faz à medida que eu oro. Eu estou orando a Deus, eu estou entrando em comunhão com Ele, uma conversa com Ele. E também na vida diária, a vida que eu vivo, seja ela no momento bom ou ruim. Se for feliz, se estou alegre, graças a Deus, Deus está me ensinando, está me revelando que Ele é um Deus alegre, um Deus que criou as coisas, criou o sorriso, criou a gargalhada, criou as coisas boas da vida. Mas um Deus que permite também que eu sofra, para que eu compreenda o seu amor, o cuidado dEle, eu compreenda a dimensão dEle, o Deus soberano que Ele é. E tudo Ele tem um plano, e que o plano dEle não pode ser frustrado. Então, meu irmão, você que ainda vive essa vida, como Paulo vai dizer, um menino na fé, tomando leite ainda, chegue a essa conclusão que Jó chegou. Chega um ponto, e esse é o ponto de você falar: ouvir já não é mais suficiente para mim. Eu preciso ver Deus, eu quero vê-lo. E a oportunidade que eu tenho é essa oportunidade, é no sofrimento, é na angústia, é nas dificuldades mesmo, é quando eu percebo que eu sou um pecador, sou um miserável e que eu necessito de compreender quem Deus é nesse momento. Então, meu irmão, dedique-se a isso. Deixa Deus falar com você. Olhe para a criação. Você é capaz de fazer alguma coisa, você não é. Então, se entregue a esse Deus e deixa Deus agir dentro de você. Por isso, quando o Jó diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, a conclusão é: a única atitude de um cristão diante de Deus é dizer: Deus, eu não sou nada. Eu só tenho que me ajoelhar aqui e dizer: eu não sou nada de verdade. Eu ouvi do Senhor e achei que eu era um super crente. Achei que agora eu sou um super cristão e devo
julgar todo mundo e condenar todo mundo ao inferno, que eu sou o maior santo da terra. Eu cheguei à conclusão que eu não sou nada disso. Eu preciso do Senhor. Eu preciso compreender mais o Senhor. E daí nós podemos concluir dizendo: meus irmãos, quantas vezes nós somos tão egoístas, orgulhosos, e nós nos achamos autossuficientes, porque temos um título, porque temos um cargo na igreja, porque temos um tempo bom de igreja, porque entregamos o dízimo, porque fazemos uma série de coisas. E achamos que agora nós somos os detentores de toda a verdade de Deus. Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos faça chegar a ponto de Jó. Eu me abomino, Senhor, eu não sou nada, eu preciso compreender o Senhor mais, eu preciso de ver o Senhor. Então, meu irmão, convite de Deus para você hoje: queira conhecer mais Deus. Assim como aquele menino que queria conhecer o mar, e quando ele viu o mar, era tanta coisa boa, tanta beleza, que ele chamou os outros, chamou o pai: vem ver comigo, que você contemple Deus, a dimensão que Ele é, que Ele revelou a nós através das Escrituras. Você compreenda Deus na sua leitura da Bíblia, nas suas orações, na sua vida diária, e que isso te leve a ser mais humilde, a cair prostrado diante de Deus e reconhecer que você não é nada, e começar então a servir a Deus de coração. E você que ainda não se converteu, o convite é: o primeiro passo é se converter a esse Deus, é saber que Deus se revela e se revelou através de Jesus Cristo, o único que pode te levar para Deus, o único. Não há religião, não há pastor, não há ninguém que pode fazer isso, somente Jesus Cristo. Por isso, você precisa se converter a Ele, arrependendo dos seus pecados e tendo fé nele. E Deus então ilumina a sua vida, você que ainda não conhece a Cristo, e regenere a sua alma, e você, meu irmão, que já conhece. Que Deus mude a sua vida, que você realmente chegue ao pleno conhecimento dele, assim como Jó conheceu. Que Deus então abençoe todos nós, abençoe a igreja, abençoe o nosso país. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai, me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes que sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é a tua vida em minha vida.